Hello there. General Kenobi. Olá você, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Qual é dos Podcasts. Meu nome é Aline e hoje eu vou convencer você a ler os livros de Sir Arthur Conan Doyle, narrando as aventuras de Sherlock Holmes. Aqui é João Rosa, eu espero rodar 20 de poder de convencimento aqui para poder fazer as pessoas assistirem o que eu quero que elas assistam. Bom, aqui é Thiago e eu vou convencer vocês, na verdade, ainda influenciado pelo último podcast e ainda indignado que eu esqueci desta série, mas eu vou convencer vocês a assistirem The Umbrella Academy. Eu sou outro João Pedro e vou estar convencendo vocês a assistir uma série um tanto quanto desconhecida, mas que é muito necessária para os dias atuais. Kiss Me First. Para quem tá chegando aqui agora, eu ainda sou a host desse podcast, apesar dos meus companheiros estarem aqui quase toda semana comigo. Aumentando a quantidade de hosts. Pois é. Mas, para você entender, esse é um novo quadro que a gente está inaugurando aqui neste episódio, que é o Convença-me se for capaz. E hoje, como você ouviu na nossa abertura, a gente vai falar, cada um aqui vai falar algo para tentar convencer os demais a assistirem, ou a lerem, ou a jogarem alguma coisa. E vamos ver se nós somos bons de lábia e conseguimos convencer os nossos coleguinhas a fazer alguma coisa. Bom, vamos lá. Eu não vou começar. Quem é que começa? Então, galera, vamos lá. Eu vou convencer vocês a assistir um filme de 1927 chamado Metrópolis. Um dos primeiros filmes de ficção científica. Não é o primeiro. Eu descobri que o primeiro que usou esse daí foi O Homem na Lua. Aquele que tem o desenho da lua e depois aparece uma bala na cara. Então, esse é o primeiro. E esse filme de 1927, ele é um marco, porque ele é tão reconhecido, tão famoso, que, por exemplo, Superman foi usado a inspiração para a cidade de Metrópolis, de onde ele fica, veio dessa história. E é uma história que ela fala muito sobre diferenças de classe, traz uma alusão futurista. Então, em 1927, os caras já estavam pensando como seria no futuro, os trabalhadores andando e voltando, como seriam as máquinas. E, assim, você gosta de cinema? Assiste esse filme. Por quê? Porque ele vai trazer muita referência visual que hoje a gente usa, que a gente pegou desses filmes, desse filme. E outra, você vai ver como os caras faziam cinema raiz naquela época. Os efeitos especiais, você vai ver que tem avião voando, tem uma cacetada de coisas, informações, que você pensa, não é possível que esses caras fizeram isso sem usar um computador. Tem muita pintura, e sem contar que, assim, você começa assistindo apenas por assistir, para poder ver esses elementos, mas a história te prende pra caramba. Tem muita referência. E outra, vou te dar só uma referência recente que usaram. Vocês já assistiram Guardiões da Galáxia? Criação do Adam Warlock, que no final, no pós-crédito do segundo filme, aquilo é uma referência direta de Metrópolis, que tem uma cena exatamente igual. É uma referência incrível. Então fica aí, essa daí é a minha dica. Eu acho que eu consegui falar em menos de 5 minutos, né? Sim, você falou em menos de 5 minutos. Bom, a gente tem aqui agora a oportunidade de comentar aí essa história aí do coleguinha e dizer se realmente ele convenceu ou não convenceu. Primeiro, vocês já ouviram falar de Metrópolis, o filme? Nunca Não. tinha ouvido Não. falar. Mas esse do olhinho eu já tinha ouvido falar. Inclusive, falei sobre isso no meu TCC. Você tava falando aí do O filme, olhinho- eu pesquisei, tem aqui o filme no YouTube, completo. Isso, mais Só ou menos. que Mais 2 ou horas menos. e meia. Sim, tá mais ou menos completo. Ele não tá completo? Não, o que acontece? Muitas das cenas foram perdidas num incêndio. Então ele tem, tipo, meio que pegaram em parte, sabe? Então ele não tá completo. Faltam algumas coisinhas, né? Mas, pô, é um filme muito antigo, né? Então é normal acontecer coisas assim. Não é um Snyder Cut, né? Então tá bom. Então, sobre isso, sobre não ser um Snyder Cut, o filme tem 2 horas e meia, um filme de 1927. Tem filmes que são datados, né? Então, assim, não tô muito convencido de perder 2 horas da minha vida por um filme que pode ser ruim, né? Cara, Metrópolis é um filme, assim, um dos mais conhecidos da história do cinema. E um dos mais aplaudidos e elogiados. Somos de todos os conhecidos que tempos. nenhum de nós três aqui tinha ouvido falar. Ah,
O filme ainda é de 1927. Em breve ele vai fazer 100 anos. Faz total sentido. E outra, se você perguntar a qualquer amante de cinema, eu falo cinema, não pessoas que gostam de assistir filmes só recentes, mas cinema como um todo, né? Não, você vai ver que os caras vão elogiar pra caramba esse filme. Você pode procurar qualquer crítica, você vai ver qualquer pessoa tecendo elogios gigantescos. Você chegou no meu ponto fraco de falar sobre ficção científica, que é, assim, mexe real comigo, ficção científica, e essa parte dos primórdios de alguma coisa. Eu gosto demais disso, mas eu ainda não peguei a ideia do filme, assim, pra... Deixa eu ler a sinopse aqui do filme. O ano é 2026. A população mundial se divide em duas classes: a elite dominante e a classe operária. Esta é condenada desde a infância a habitar os subsolos, escravos das monstruosas máquinas que controlam a Metrópolis. Quando o filho do criador de Metrópolis se apaixona por Maria, a líder dos operários, tem início a mais simbólica luta de classes já registrada pelo cinema. Pela descrição da sinopse, ele lembra um pouco o conceito de Romeu e Julieta, né? Como é uma paixão proibida e essa paixão gera um conflito e tudo mais. Só que, assim, o que tá mais me convencendo é como as pessoas enxergavam, naquela época, né, em 1927, enxergavam o mundo 100 anos depois, né? E agora a gente está vivendo esses 100 anos depois. Então, pra mim, vai ser muito interessante comparar o que eles viam naquela época e o que a gente vê hoje. Que, de Sim. fato, a gente tá praticamente em 2026, né? Vamos botar assim. Tem coisas que eles acertam, tá? Mas não vou dar muito spoiler. Não temos carros voadores. Mas, peraí, de onde você tirou o carro voador? Não, tô falando que o que a galera falava que teria em Não. 2015 teria um O carro que a galera voador. falava que tinha era década de 60 e 70. Você tá mais antes aí. Você tá falando dos pais desses caras. Carro voador ainda é uma parada muito surreal pra eles. Eu tô falando que existe aquela visão do que seria o futuro e a gente Sim. comparar com o que tem hoje e o que não tem. Tanto que De Volta ao Futuro, é um filme da década de final de 70, 80, né? Eles acreditavam em 2016 ia só ter carro voador, né? Mas aí isso é muito futurista pra essa época, né? Uma coisa que a gente está vivendo agora é essa revolução das inteligências artificiais e tal. Então, assim, o que essa galera estaria achando que em 2026 seria o futuro, eles já estão bem atrasados, logicamente, em algumas coisas, mas estavam adiantados em outras, né? Isso. E sem contar que não tem jeito. Amante do cinema, isso daí é um dever de casa. Literalmente um dever de casa. Pra mim, o meu top 10, sem dúvida. Ou eu até diria top 5. Aliás, um exemplo aqui, uma das pessoas que não gosta de ficar assistindo, não gosta de assistir filme longo, não gosta de nada disso, é a Gisele. Ela sentou, começou a assistir, ela falou, que engraçado, esses bonequinhos e tal, esse filme antigo e tal. 5 minutos depois, ela não saiu mais. Ela ficou sentada e assistia até o final. Tipo, o filme, ele realmente prende. No início eu pensei assim, cara, eu vou assistir isso só porque eu quero assistir filmes mais antigos para ficar inteirado. E acabei ficando pela história, né? O cara queria Porque, na verdade, é porque eu sempre assisto tanto do mesmo, eu sempre assisto do mesmo gênero, do mesmo jeito, da mesma forma. Eu queria experiências um pouco diferentes da que eu já estava habituado. E como eu disse, eu acabei ficando pela história. Começa você só querendo ver pela filmografia, porque assim, os caras eles brincam com ângulos. O cinema antigo é ângulo puro. Então, o cara consegue fazer um prédio pequenininho, desse tamanho, ficar gigante. E aí, eles fazem algumas pinturas, estilos, que você fica, caraca, isso daqui é muito louco, velho. Pô, o cara em 1927, ele tava pensando nisso, como é que ele fez isso? Então, é uma experiência que você pensa assim, pô, depois você termina o filme e você fala, cara, eu consigo fazer algumas dessas coisas aqui, eu não preciso ter... A gente coloca o cinema tão lá em cima e a gente tão lá embaixo, e esse filme fala pra você, cara, naquela época os caras conseguiram, hoje você consegue fazer aqui de boas, com uma câmera de celular, sem tanto investimento. Então, assim, pra amantes do cinema, pra pessoas como nós, que criamos conteúdos, que editamos, eu, por exemplo, agora a gente tá começando a editar os nossos RPGs, qual é dos RPGs, eu acho uma lição, é um filme que não tem como você deixar passar batido. É importante para a história, para nossa história como pessoas e como amantes de cinema, e é importante para nós como também criadores de conteúdo. Ok, Thiago foi convencido? Fui convencido, principalmente porque eu tô dando uma avançada aqui no filme e tô vendo que tem muito efeito prático, muita coisa legal. Ah, tá, eu falando isso, dane-se. Não, eu tô aqui
focando mesmo em como a galera naquela época conseguia fazer efeitos práticos. Eu gosto dessa parte. E outra, pra mim a história ele te prende pelos efeitos práticos no início. Porque começa e tal, ele vai avançando, é um filme que ele não vai começando rápido, loucura, ele vai avançando aos pouquinhos e depois ele explode. E a história vai te segurando, entendeu? Começa pelo efeito, termina pela história. Ok, fui convencido. Vou mandar o link aí pra vocês. Amor, a gente assiste no nosso próximo encontro. Devidamente João convencido. convenceu todo mundo. Muito bom, muito bom. Parabéns, João Rosa, você conseguiu convencer todo mundo de assistir a um filme de 1927. Parabéns, parabéns. Ó, nada de ficar se beijando durante o filme, hein, porque o filme tem que ler. Não tem diálogo. De boas, de boas. A gente entende que filme a gente tem que assistir. Ah. Nesse ponto a gente é muito tranquilo, pode deixar. Se beija nos trailers. Ah, não tem. Ainda bem que dá pra dar pausa. João Pedro, nos convença. Bom, vamos lá, né? A série Kiss Me First é uma série que foi lançada até algum tempo atrás até, né, na Netflix. E eu lembro que eu tava procurando alguma coisa pra assistir de fato, porque na época, por incrível que pareça, eu assistia muitas séries e todas elas estavam naquele hiato, né? Principalmente as da Marvel, né? Foi a época que começou a ter as ideias do Disney Plus. E eu tava querendo assistir alguma série, assim, diferente, né? Aí eu fui navegando no catálogo, aí eu achei essa série. Eu despretensiosamente comecei a assistir. Assisti o primeiro episódio, assisti o segundo. Eu falei, caramba, que interessante esse enredo. Só que a série ela começou a se desenvolver na minha cabeça que eu falei assim, caraca, as pessoas deveriam assistir essa série. Porque isso é algo que, assim, no momento atual que estamos vivendo, principalmente com essa questão de realidade virtual e tudo mais, isso pode ser amplamente desenvolvido. E no caso, essa série ela trata sobre problemas psíquicos e também traumas que as pessoas têm. Só que na mesma pegada de um outro filme conhecido, que é Seven, Os Sete Pecados Capitais, né? Então ela trata meio que nessa pegada, só que em relação a doenças psíquicas e outros temas como vícios e traumas. E o antagonista, ele te dá tanta raiva, que você quer uma temporada pra você degustar ele sendo pego. Porque assim, é impressionante como ele consegue ser um filho da mãe. E eu amo séries que tem vilões que eu amo e odiar, entendeu? Essa série em específico, ela tem esse ponto muito positivo. O ponto negativo que eu acho que vocês vão achar, principalmente no início, é que ela não tenta explicar muito no início o que é o que, assim. Porque você vê algumas imagens, algumas situações, mas a série logo de cara ela não te explica. Mas em um determinado momento, ela amarra as coisas e você fala assim, mano, isso é muito bom. E aí você começa a assistir a série, que é tipo assim, é aquele momento que você para e maratona a série, entendeu? Que isso aí me lembrou um pouco Dark. Aliás, você começou a assistir e ainda não terminou, então, por favor, faça a sua parte também. Dark tem essa pegada, né? De no começo você não entende nada, no meio você não entende nada e chega no final você entende. E assistir a série toda, não cheguei nessa parte que entende, não. Então, aí já é uma questão sua. Tem a ver com a série em si, tem a ver com você. Mas eu ainda não fui convencida, não. Se for pra odiar um vilão, eu posso odiar o Stefan normalmente. Na verdade, quando você citou o David Fincher, né, Seven, eu já fiquei interessado. Mas pesquisando aqui, né, como eu tô pesquisando aqui também, o fato dela ser uma junção de Black Mirror, pelo que eu tô vendo aqui, jogador número 1 e pela coisa que você citou aí, toda essa pegada de tecnologia, né, coisa distópica assim, eu me amarro. Então, eu já fui convencido. Tá bom, você foi convencido pelo João ou foi convencido pelo que você pesquisou na internet? Eu já estava convencido com o que eu pesquisei. Mas quando ele citou que tem uma pegada um pouco mais de Seven e tal, um filme que eu adoro, eu fui mais convencido ainda. Inclusive, talvez eu comece a ver hoje. Está na frente de Metrópolis. É assim, o maior problema dessa série, né, é como eu falei, é porque literalmente não há notícia se ela foi cancelada ou não. Então, assim, quando terminar a primeira temporada, você acaba sentindo aquele quero mais, só que você não sabe se vai ter ou se não vai ter o mais. Porque até hoje não confirmaram se foi realmente ou não cancelado. Mas assim, a forma que a série ela se porta para explicar esses temas complicados, eu acho que ela consegue ser mais responsável do que outras séries que viraram mainstream, como por exemplo o 13 Razões Por Quê, né? 13 Reasons Why. Foi uma série que tratou de um tema pesado, mas assim, não romantizou muito o tema.
Lá não, lá você sente os traumas da protagonista, você sente que aquilo faz diferença na história, você consegue ser convencido que, tipo assim, as pessoas têm seus defeitos e às vezes você, protagonista, lógico, poderia ter feito diferente, sim, mas por conta dos problemas dela, ela não consegue convencer as pessoas a mudarem, ou então não consegue convencer o vilão de que aquilo é errado, entende? Ele tem uma pegada muito nesse nível. E um dos elementos que eu mais amo nessa série é que parece que o mundo virtual é mais real do que o mundo real, saca? Ele consegue te trazer essa sensação do tipo assim, cara, qual é a realidade correta, sabe? E eu acho que o que tem de mais importante, que às vezes eu, pelo menos em alguns episódios que eu senti de Black Mirror, né, que faltou, é essa pegada do tipo assim, vamos pegar alguma coisa completamente distópica, impossível, e vamos adaptá-la para que não só isso seja possível, mas tenha uma discussão dentro desse ponto que de fato se torne importante o quanto antes que se torne possível, né? Porque às vezes, pelo menos, principalmente no episódio daquelas paradas de avaliação, não sei se vocês já assistiram esse episódio, eu senti uma beleza, faz sentido, mas assim, eu acho que nunca aconteceria, sabe? Apesar de, pô, e tal, mas assim, tu vê que na prática é muito banalizado. Nessa série não, nessa série tudo que tá no contexto da série é completamente plausível. Você fala esse episódio de Black Mirror, né? Que as pessoas dão as avaliações e de acordo com as avaliações você... Bom, é plausível o que acontece. Na verdade, já acontece, né? Lá no Black Mirror, né? Mas não existe uma discussão ainda muito forte em cima disso. Aí, o que você diz é que nessa série ele traz pro centro da conversa, é isso? Isso. Ele não tenta discutir, né, o episódio. Ele só meio que mostra uma situação e uma solução que a protagonista teve no final em relação a esse contexto, né? Lá não, lá ele tenta discutir exatamente aquilo, a todo instante. Interessante. Ok. Ainda mais na pandemia, essa série se torna ainda mais necessária, justamente por conta do que eu falei, né? Pessoas convivendo o tempo todo com seus traumas, com seus problemas, com depressão, com ansiedade, com pânico. Então, assim, dentro do contexto dessa série, acaba se tornando até um meio que, assim, o que você enxerga, né? Do que aconteceu durante a pandemia com as pessoas dentro de casa, sabe? Dá pra tu fazer esse paralelo também assistindo a série. Não sei se avançaria na minha lista, assim, de eu substituir uma série por outra agora. Substituir não, tipo, trocar a ordem das séries pra assistir. Mas nada impede de eu assistir no momento em que eu esteja relax, de boas, sem muita outra coisa pra assistir, assim. Não inverteria as prioridades, mas é um tema interessante. Até porque com um tema mais pesado assim, geralmente eu costumo deixar pra depois, quando o tema é mais pesado. Eu gosto de aproveitar o meu tempo livre pra assistir coisas mais leves, né? Assistir uma comédia, assistir coisas assim que não retornem pro meu dia a dia. Né? Uma vez que eu não retorne para o meu dia a dia, tá ótimo. Agora, se me mostrar um problema que eu já vivo ou alguma coisa parecida com isso, eu vou evitar o máximo que eu puder. Então, pode entrar em algum momento na minha lista de séries, assim, vai estar lá na minha lista de séries, mas não vou inverter a prioridade. Acho interessante, cara. Interessante, mas não teve nada que você falou, assim, que eu me fizesse querer assistir. Ou talvez um pouco do que a Aline falou. Porque, assim, quando eu vou assistir alguma coisa, eu queria me desprender um pouco mais da realidade. Mas aí não é porque a série é ruim ou porque você não explicou direito. Mas é mais por isso mesmo. Eu gosto mais de me desprender. Foi interessante ao ponto de eu falar assim, se eu tiver de boas lá, eu boto pra assistir, eu vou escrever lá na minha listagem, mas não chega a ser uma prioridade, sabe? Mas por esse motivo mesmo, entendeu? Porque ansiedade, depressão, eu já tenho tudo, já. Não preciso dos outros pra me convencer, pra me completar. Você falou assim, a pegada é mais dramática, né? Não tem muita ação, parada Não, mais tem séria. ação. Tem ação. Tem ação? Então... Justamente porque tem o contexto do jogador número 1, né? Querendo ou não, isso que eu ia falar. vai ter a parte do jogo e tal. Se você usa o jogador número 1, é até complicado, né? Porque jogador número 1 é extremamente único. Justamente porque é quase como um filme de ação desenfreada. Mas, beleza. Essa parte do fugir da realidade, de não ter algo extremamente real, quase que uma história de uma pessoa como eu, me convenceu um pouquinho mais. Então eu fico naquele 50%. Vou assistir, mas não é minha prioridade. Justo. Já tá na minha lista aqui pra assistir. Eu já até coloquei. Porque tudo que envolve distopia de tecnologia, essa pegada Black Mirror, né?
E junta com o Jogador número 1, então, que é um filme que é um dos filmes que eu mais gosto, assim. Acho que valeu, João. Você conseguiu. Aê! Pra mim foi 100% essa daí. Todo mundo foi convencido a assistir. Não importa a ordem do que vai Exatamente. Né? assistir. Juntou 50% seu, 50% da Aline com 100 meu, 200%. Tá bom. Também. Vamos lá, Thiago. Cara, tá, eu vou convencer vocês a assistir The Umbrella Academy. Mudando completamente agora, da água pro vinho. Vocês estão falando aí de temas muito, sabe, profundos e tal. A Umbrella Academy até aborda temas profundos, mas é uma série que leva isso de uma maneira completamente cômica. Porque ela tem os seus momentos cômicos, ela tem as suas... Ela tem essa pegada bem cômica, até para ela ser baseada em quadrinho. Mas uma sinopse muito rápida, assim, do que seria The Umbrella Academy é: imagina que no nosso mundo você conhece alguém, por exemplo, não sei, vamos supor que a sua mãe ficou grávida de um dia pra noite. Imagina isso. É isso que acontece. No mundo, 42 mulheres ficaram grávidas do nada, sendo que... Desculpa. No mundo, 42 mulheres deram à luz no final do dia, sendo que no início do dia elas não acordaram grávidas. Isso ocorre esse feito miraculoso no mundo inteiro. E aí, sem explicação nenhuma, essas mulheres, elas dão à luz, tipo assim, todo mundo fica em choque porque elas não estavam grávidas quando acordaram e simplesmente deram à luz. O que acontece? Um bilionário excêntrico chamado Reginald Hargreaves, ele resolve adotar 7 dessas crianças. Ele adota, até porque, ninguém espera ter um filho do dia pra noite, você não tem laço afetivo, coisa emocional e tal. Então, cara, você quer se livrar desse problema. E se aparece um bilionário querendo acabar com esse problema, ok. Ele pega e ele compra, né, 7 dessas crianças e cria como seus filhos. Só que, assim, o que acontece é que essas crianças têm habilidades especiais. Essas crianças têm poderes especiais. E ele não dá nome para essas crianças. Ele dá números. As crianças do número 1 ao 7. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e número 7. Só que ele também conta com a ajuda de um macaco para auxiliar na criação dessas crianças. E também conta com a ajuda de uma mãe robô para também ajudar na criação dessas crianças. Essa robô, por mais que ela não tenha sentimentos, ela percebe, ela tem na sua matriz e tal, que as crianças, elas serem chamadas por números não faz muito sentido, porque elas precisam de algum laço afetivo emocional. Então, ela dá nomes para essas crianças. O número 1 é Luther, que tem poder de super força. O número 2 é o Diego, que tem um poder de super pontaria. Ele acerta as coisas muito, 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 tipo assim, em alvos extremamente pequenos. Tem a número 3, que é a Allison. Ela tem o poder do rumor. Ela sugere coisas e as pessoas acatam. Tem o Klaus, que pode conversar com os mortos. Ele é o número 4. Tem o número 5, que é o melhor personagem que vocês vão ver na vida de uma série de super-heróis. Gente, esse garoto... Não fala muito sobre ele, não, na moral. Só deixa. Gente, Quando ele aparecer, vocês vão entender. Pensa num ator que carrega a série, assim, sensacional. Ele tem o poder de teleporte e viajar no tempo. Tem o Ben é o número 6, ele tem tentáculos na barriga, ele é quase como se fosse quase como tivesse um polvo na barriga. E tem a Vanya, que não tem poderes. A Vanya é a número 7, que é hoje o Elliot Page. É o ator mais famoso dessa série. Nessa primeira temporada é a Ellen Page, que depois vira o Elliot Page. E assim, essa série basicamente, ela se trata disso. Essa família disfuncional, que o Reginald cria ele para serem super-heróis, só que eles são disfuncionais. O cara não dá amor paternal. O máximo de amor que eles têm é da mãe, que é robô. Então, assim, pensa numa família disfuncional. Isso rende cenas muito cômicas, muito maravilhosas na série, até que eles se separam. A série, eles estão separados. Eles deixam de ser um grupo de super-heróis. Só que o pai deles morre, sem motivo aparente. E aí é o motivo para eles se juntarem e fazer um funeral. Só que teve uma coisa no passado que o número 5 viajou no tempo e nunca mais voltou. E durante o funeral do pai deles, o número 5 volta. Só que eles já estão crescidos.
e o 5 ainda é um garoto. Posso falar só uma coisa? Parece muito que o Thiago tá dando um monte de spoiler e tal. Isso não é spoiler. Isso é a lore pra começar a série. Só pra você ter ideia de como ela é. São 5 minutos de série. Os Isso, 5 minutos. 5 minutos de série é isso daí que ele acabou de explicar. Tudo. O 5 ele volta, só que tá todo mundo grande já, adulto, e ele volta com a mentalidade de um idoso de 70 anos no corpo de um garoto de 12. Um garotinho. E ele fala, bom, a gente precisa impedir o fim do mundo, que é daqui a 7 dias. Eles têm 7 dias para impedir o fim do mundo. E é isso, esse é o enredo da primeira temporada. Porque ele vivenciou o fim do mundo. Quando ele viaja no tempo, ele avança no tempo. E ele descobre que o mundo acaba 7 dias depois da morte do pai dele. E ele volta justamente pro dia do funeral do pai dele, e ele descobre. O quê? A gente tá nesse dia? Temos 7 dias para impedir o fim do mundo. Aí todo mundo fica, como assim? A gente vai impedir o fim do mundo e tal? E a história se desenrola e tal, e eles começam... de novo. Todo o fim do mundo está ligado justamente com eles. Essa é a primeira temporada. A segunda... Thiago, Se vocês não foram convencidos... Não fala da segunda temporada, de verdade. Calma, Deixa calma. a primeira. Calma. Se vocês não foram convencidos... Você só tem 4 minutos. Tá. Se vocês não foram convencidos com o enredo da primeira temporada, tá? Vamos supor que eles talvez consigam, mas talvez não consigam resolver o problema do fim do mundo. Alguma coisa acontece, eu não sei o que acontece. Mas eles acabam fazendo alguma coisa que eles têm que impedir o fim do mundo de novo, em outra linha temporal, alguma coisa assim. E só que, assim, se passa numa linha temporal que, cara, é bem contextualizado. Aí aborda temas como racismo, sabe? Aborda temas, assim, muito legais, assim, mas de uma maneira muito cômica, sabe? E os poderes deles vão ficando mais fortes, porque até então eles começam a agir como uma família, de fato, e não só como armas, né? Que o pai dele treinava eles como criança. E eles começam a, literalmente, a conseguir desabilitar novas habilidades, né? Dos poderes deles e tal. Então, é bem legal essa temporada. E a terceira ela aborda multiverso, mas aí fica pra caso vocês assistam a primeira. E é isso, espero que eu tenha convencido vocês. É uma série que aborda viagem no tempo, impedir o fim do mundo, super-heróis, família disfuncional, tudo que a gente gosta em todas as obras que a gente assiste por aí, em todas as obras que a gente assiste aí de super-heróis. O Gerard Way, que é o vocalista do My Chemical Romance, que é o escritor de The Umbrella Academy, ele uniu tudo isso e colocou em uma história, cara. Não é uma história original, mas é uma história única. Vale muito a pena vocês assistirem. Você falou de My Chemical Romance, você me convenceu. Se você tivesse falado primeiro de My Chemical Romance e depois falar da série, você nem precisava contar a história toda. Eu já teria aceitado. Aí que tá. É aí que a gente bota a cerejinha do bolo, entendeu? Essa foi a cerejinha do bolo. Entendi. Não, você falou de viagem no tempo e fim do mundo. Ok. Aí você sim, eu esqueci de falar, gente. Tem 2 vilões na primeira temporada. Gente, eles não parecem vilões. Eles são os vilões, eles são maus, eles são ruins, mas eles fazem as coisas de uma maneira tão singela, tão simples. Eles matam mesmo, eles roubam, eles coisas. Mas, cara, pensa num carisma excepcional que é o Razel e a Grace. Gente, assim, sem comentários. Ok. Verdade. Uma última coisa, se vocês gostaram de Loki, vocês vão gostar de The Umbrella Academy, porque tem uma TVA lá também. Tem uma agência, o Hazel e a Grace, eles são dessa agência que eles precisam deixar o fim do mundo acontecer, igual a TVA. Ou seja, eles estão fazendo de tudo para que isso... Quando a agência descobre que a família está tentando impedir, aí eles mandam esses 2 para ir contra a família Hargreaves, aí contra a Umbrella Academy. É isso. Muito obrigado, espero que eu tenha convencido vocês a assistir. Assim... Você ocupou todo o tempo que a gente teria para poder dizer se você convenceu ou não. Desculpa, mas essa série... Eu quero defender o meu advogado, não, o meu chefe, que eu sou assistente de advogado dele. Ele é gago, então por isso ele deveria ter ganhado pelo menos 10 minutos. Você tem um ponto. Obrigado, advogado. Ai. Tamo junto, advogado. A Aline já foi convencida. Próximo. João? No meu caso, assim, quando ele começou a citar uma bagunça absurda no primeiro episódio, já me convenceu. Porque eu gosto quando a série já começa toda bagunçada, assim, tipo assim, se resolva, tá ligado? Tenta entender aí. Não deixa pontas soltas, tá? Só te aviso isso. Ainda bem.
Porque isso é um ver. problema de outras séries que eu já tentei assistir e assim, falei, cara, não vai se resolver, não adianta, esquece. Aí eu largava a série no meio. Punho de Ferro foi uma dessas, inclusive. Não, Punhos de Ferro começa com ele sabendo lutar 150 mil lutas diferentes e ele só dá soquinho. É, exatamente. E toda vez ele Enfim. tem que falar que ele é o Punho de Ferro. Enfim. Então assim, se é uma bagunça absurda, as pontas são amarradas no final, perfeito. Vou assistir. Provavelmente depois de Dark é a próxima série que eu vou assistir. Aê! Muito bom. Parabéns, Thiago, você conseguiu convencer. Só que você conseguiu convencer só 2 pessoas, porque o João Rosa já tinha assistido. Então, assim, Cara, me perdoe, se eu não tivesse assistido, eu assistiria essa série só pelo que ele falou. Porque se tem viagem no tempo, tem super-herói e tem família disfuncional tentando salvar o fim do mundo, cara, eu tô 100% convencido. Tem uma quarta coisa, que é baseada em quadrinho, coisa que você adora. Então, Exatamente. Tipo assim, eu sei que é a minha série favorita de super-heróis hoje, tipo, pra mim ainda vence The Boys, mas só pelo que ele falou, porque, assim, o Thiago, ele poderia contar de um jeito que eu falasse, cara, eu amo essa série, mas do jeito que você falou, eu não ia assistir, não. eu acho que a premissa de 42 mulheres deram à luz do nada já te prende, assim. Sim. 42 É assim mulheres que eu compreendi uma amanheceram série. sem estar grávidas e deram à luz no dia do nada. Entendeu? Tipo assim, tem uma mulher que ela, tipo assim, ela vai pular na piscina e quando ela volta, o bebê nasceu. Tem outra que ela tá no metrô, ela não tá grávida, ela espirra e sai o bebê. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se isso não te prende de falar, que merda é essa? O que tá acontecendo aqui? Deixa eu assistir isso. Se isso não te prende, eu não sei mais o que você faz da tua vida. ok, Cara, ok. Convence, realmente. ele tem um ponto. Agora é minha vez. Eu vou convencer vocês a ler os livros de Sir Arthur Conan Doyle sobre as aventuras de Sherlock Holmes. Bom, Sherlock Holmes é só conhecido, né, como o maior e melhor investigador, detetive que o mundo já conheceu, né? Vocês provavelmente já assistiram algumas séries, porque o pessoal ama fazer séries sobre Sherlock Holmes. Parece que temos um Sherlock Holmes aqui. Inclusive, muitas outras histórias, muitos outros filmes e livros e séries foram baseados nele, mesmo que não falem, é sobre ele, se baseiam nele. Uma coisa que é muito interessante é que eu assisti primeiro a série Sherlock, da BBC, com o lindo, maravilhoso Benedict Cumberbatch, e depois eu fui ler livros. E assim, existe uma diferença muito grande entre o personagem no livro e o personagem na série. Sim, Sherlock é excêntrico, é um detetive excêntrico, sim, ele toca violino, sim, ele é um químico doidão que tá lá no laboratório fazendo pesquisa. E ele olha para as pessoas, ele consegue, olhando para as pessoas, olhando para o polegar das pessoas, olhando para o joelho da pessoa, o sapato da pessoa, a roupa que ela está usando, ele consegue descobrir algumas coisas que você olha e fala assim, de onde é que ele tirou isso? E são coisas perfeitamente plausíveis, que você olha e fala assim, poxa, se eu olhasse para as pessoas assim, da mesma forma, né, assim, com tanta atenção como ele olha, talvez eu conseguisse identificar isso também. E aí você às vezes começa a se pegar olhando para as pessoas na rua, assim, e tentando analisar as pessoas da mesma forma como Sherlock Holmes analisa. Então você tem histórias que são muito ricas. Se você gosta de... Eu gosto muito de romance policial. Então, são ricos nessa parte do romance policial. São livros que têm muitos detalhes, mas não são leituras muito pesadas. Né? Apesar de ser um autor britânico, né? Deduz que vai ser uma leitura mais pesada, mas não é. Se você pegar para ler, principalmente os livros as traduções, né, para livro de bolso e tudo mais, não são livros enormes, gigantescos, até porque eram histórias que eram publicadas em jornais, essas coisas assim, como era muito comum, né, no período que foi publicado. E o Sir Arthur Conan Doyle, ele tem uma linguagem muito, muito tranquila para poder passar a informação. Você se prende à história, você se prende aos detalhes, se prende aos personagens.
E você realmente passa a querer investigar e a não querer parar de ler o livro para poder descobrir qual é o desenrolar da história. E às vezes, quando desenrola, ainda tem mais histórias depois, aí você fala assim, tá, beleza, ainda tem 50 páginas para eu ler, e ele já tá desenrolando a história. Vai ter coisa aqui nesse final que tem que estar preparado para poder pegar uma surpresa. Então, se vocês já assistiram e gostaram de assistir tanto o Robert Downey Jr. como o Benedict Cumberbatch, como aquele outro lá do... como várias outras histórias, outros filmes, outras séries que abordaram essa temática, que tem como referência Sherlock Holmes, eu tenho certeza que vocês vão gostar de ler os livros do Sir Arthur Conan Doyle, que é o original, né? Como eu sou um cara mais observador, né? Então, muito do que você falou aí, eu não só me identifiquei, como eu falei assim, caramba, será que isso é uma característica de alguém que já escreveu algo sobre isso? Né? Essa questão da observação, tu prestar atenção em reações e sentidos das pessoas, se olhar o cabelo e imaginar que ele poderia, sei lá, ele com certeza foi a pessoa que tirou o pente daquele lugar no quarto da cena do crime, sabe? Então, assim, acho muito interessante porque também, como assisti o filme com o Robert Downey Jr., né? É uma coisa meio que inteligência aliada a carisma. Então, isso sempre... Quando eu vejo um protagonista assim, eu fico assim... Eu quero ver o que se trata esse protagonista, sabe? Eu, particularmente, fui convencido, não só porque eu já tinha assistido o filme, mas porque essa questão da observação também é algo muito interessante, que eu não sabia, Sherlock Holmes. Não precisa de coisa pra me convencer a ler Sherlock Holmes, porque tanto os filmes do Downey Jr. eu gosto, mas também a série do Cumberbatch eu também já assisti, são muito boas, assim. É claro que a do Cumberbatch é mais contextualizada, né, para os dias atuais, é como se o Sherlock, né, tivesse nos dias atuais, né, mas, putz, me convencer a ler, na verdade, é questão, tipo assim, o que eu mais leio é livro de fantasia. Eu sou muito apaixonado por literatura fantástica. Então, quando tem algo mais pé no chão, eu... Não é que eu viro a cara, mas eu deixo de stand-by, eu deixo pra depois, entendeu? Porque o que eu mais gosto de ler é fantasia mesmo. Mas, putz, por que eu não leria, né? Se eu gosto do personagem, não tem por que eu não ler. Vale a pena. Show. Então, você falou uma palavra que me convenceu, né? Uma não, duas, né? Que é Sherlock Holmes. É só falar isso que já me convenceu, aliás. Eu comecei a ler o Cachorro dos Baskerville. Então, eu comecei a ler. E, assim, o jeito dele, ele tem um jeito meio nojento, meio snob. Ele te compra, o personagem ele vai te comprando aos pouquinhos. Eu só comecei a ler, eu tô louco pra terminar, tô lendo outros livros aqui antes. E a sua descrição de... Uma coisa, né, que eu tenho muito medo nos livros é quando ele se perde tanto tentando descrever tudo, e ele acaba esquecendo a história e a história fica meio a boca, sabe? Eu quero deixar o mundo perfeito, os cenários perfeitos, e aí o mais importante, que é a história e o personagem, não é interessante, você mesmo falou. Não, isso é interessante, te prende, você quer tentar descobrir as paradas junto com o detetive, ou melhor, a gente lê Sherlock Holmes, a gente acaba sendo aquela pessoa que fica, eu quero descobrir isso antes de Sherlock Holmes, eu quero ser mais inteligente do que ele. Tem momentos em que você realmente fica assim, não é possível, ele vai descobrir isso, ele vai descobrir isso, ele vai descobrir isso, e aí, tipo, às vezes sim, às vezes não, às vezes você é surpreendido com a resposta final. Às vezes você, eu sabia, era isso mesmo, caramba, eu sou muito inteligente. E aí você tem essas variáveis, essa história aí, e tem coisas... É um personagem diferente do que o Benedict interpreta. São personagens diferentes, tá? Assim, tem estilos diferentes de vivência, né? Daquele personagem. Mas não deixa de ser parecido. Essência, né? Em essência. E assim, na série... Os nomes dos episódios e as temáticas de algumas coisas são bem parecidas com os livros, tá? Não são todas, mas assim, tem algumas diferenças, até porque, como o Thiago falou, em toda aquela contextualização com a atualidade, mas tem muitas nuances, assim, muito interessantes que fazem você pescar. Se você assistiu a série e leu o livro, ou se você leu o livro e foi ver a série, você consegue ligar um ponto ao outro, assim, então isso e tal, ligado aquilo lá. E é muito profundo, né? É um livro profundo, é um livro
emoção, né? Que você vai querendo saber mais e querendo saber mais e querendo saber mais. E você gosta dos personagens, da trama individual de cada personagem, da limitação de cada personagem. Né? Você tem o Watson que olha pro Sherlock e acha ele meio maluco, mas que adora estar com o Sherlock, porque entende que ele é realmente um cara muito inteligente, que vale a pena estar com ele. Você tem a trama da rivalidade do Sherlock Holmes com a polícia, né, de Londres e tal. Então, você tem toda aquela coisa, assim, e as próprias tramas, como as pessoas chegam até o Sherlock Holmes para poder resolver as coisas. Então, tem tudo isso. É muito interessante. Então, eu estava quase que 120% convencido, você só incrementou para poder dar 200%. Eu sei que não tem como, então é 100% mesmo. E para terminar, eu só digo uma coisa. Elementar, cara, Aline. Elementar. Para mim é 100%. E vocês? 100% também. 100%. 100% atualizado é ruim de aturar. É. Então, se vocês quiserem, eu posso emprestar os livros, desde que vocês me devolvam depois. Não, eu não vou te devolver. Assim, eu já não vou te devolver nenhum livro. Eu vou comprar um novo para você, eu não vou te devolver o livro. Você vai me devolver meus livros. Não, tem um livro com você que tá todo marcado. Precisa dessas marcações de volta. Qual? De onde vêm as boas ideias. Não, esse eu posso. O outro não, o outro eu me apeguei. Os outros dois. Eu compro um pra você, mas esse eu não. Eu te emprestei 4 livros, João Rosa. Não. O da Disney, o de onde vem as boas ideias. O da Disney. Não. Então de quem é esse? Não, acho que esse foi o que eu comprei. E os do. Esses eu não vou devolver mesmo. Já tipo. Então Você já esperava que eu ia comprar um novo pra você, né? Que eu não te devolver. Tudo bem. Tudo bem. Se você comprar pra mim, ok, tá tudo certo. Eu só não vou pedir seu endereço porque ele tá cadastrado no meu site de compra de livros. Aliás, eu tenho que te cadastrar e botar o meu, porque eu já mandei coisa pra tua casa. Bom, pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário antes da gente encerrar? Eu quero convencer vocês a desassistir Matrix 4. Mas aí tem que me Bom. convencer a assistir um ainda, então. Eu não assisti. Isso, você tem que me convencer a assistir um, exatamente. Então esse já é pro próximo episódio, galera. Eu ia falar, João, Rosa, o João é garoto, ele não conhece, pô. Mas a Aline vai e acaba com o meu argumento antes de eu falar ele. Nossa, eu falei, então deixa. É tristeza. Cara, não, assim, nenhum comentário. Eu acho que a gente tá convencido a ver tudo que a gente sugeriu aqui. Por mais que nós 4 não tenhamos gostos parecidos, temos formas parecidas, talvez, de enxergar o mundo, talvez isso tenha sido expressado na forma que a gente expressou as obras que a gente assistiu. Talvez a gente não goste das obras que um apresentou para o outro, mas fomos convencidos, entre aspas, né? Assim. Entre aspas, não, né? Pelo menos convencidos. Fomos convencidos a dar uma chance, exatamente. Exatamente. Verdade. E quem ganha é você que tá ouvindo, porque no final das contas você também é convencido ou não a assistir alguma coisa nova um pouco fora do que você já está acostumado. Exatamente. Exato. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês aqui. Para mim é sempre uma honra e um prazer receber todos vocês aqui, meus co-hosts, aqui neste programa, no Qual é dos Podcasts. E eu espero vocês no próximo episódio, quem sabe, para a gente poder falar ou sobre uma dessas séries e filmes que a gente mencionou aqui, livros, né? Quem sabe a gente pode abordar esses temas aqui mais uma vez, mas especificamente um de cada. Ou para poder falar sobre qualquer outro tema que a gente tenha vontade de falar. Sem explicar por quê. Indica uma obra agora. Vai, Aline. Vai, João. A Aline travou. Vai, João. Você. Tá. Jogar Cyberpunk 2077. João Rosa. A internet caiu. O quê? Tá no túnel. Cara, se eu for falar, eu com certeza vou falar sobre Inception, filme perfeito, maravilhoso. Assistam se você não assistiu. Aqui no Brasil é A Origem. Aline. Eu indico Elementos, filme novo da Pixar. Não sei se quando você ouvir ainda vai estar no cinema perto da sua casa, mas assistam, é um filme fofo, é um filme divertido, é um filme para todas as idades. Eu tenho uma animação
fantástica, a animação é perfeita. E é Pixar, né, cara? Eles capricharam e fizeram o negócio bombar. Assistam. Se já tiver saído do cinema, com certeza no Disney Plus vai aparecer em algum momento aí. Eu falei sem explicar por quê. Ah, Tá bom, faz sentido. eu sou essa, eu sou Tá, dessas. e eu indico Nerdcast RPG. Se você está ouvindo podcast, provavelmente você gosta de podcast. Então ouça o Nerdcast de RPG. Já está no Pô, seu achei que ele quinto falou do meu episódio. podcast, mano. Não, vai lá então com o teu Nerdcast RPG. E é isso. É isso. Bom, gente, um beijo. Até a próxima. Ouça Muito um obrigada. Cadê a Pauta Jão também aqui no Spotify. O primeiro episódio é com a Aline. Quem tinha que ter indicado o seu próprio podcast era você, animal. E você que espera que a gente divulgue. É claro, porque se eu mesmo falar do meu próprio podcast, não é tão interessante como uma outra pessoa falar do meu podcast. Principalmente alguém que não está Deixa a Aline despedir que você atrapalhou ela. Então, gente, ouçam o Aline, podcast. eu prometo que eu não vou fazer mais isso. Lá, 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 lá. Ouçam o podcast do meu amigo João Rosa. Cadê a pauta, João? Porque eu participo dele. Então, ouçam. E é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Até o próximo episódio. Um abraço! Tchau, pessoal. Adeus, senhores.